Olá pessoal, muito boa noite a todo mundo que já está aqui entrando conosco. É, eu estou esperando a entrada do nosso Rodrigo da Cunha Pereira também. Hoje nós vamos fazer uma live muito diferente aqui. Aliás, bom, pelo menos para nós vai ser uma live diferente efetivamente, porque nós não tínhamos feito ainda uma live com sorteio de livro. Na verdade, o sorteio do livro ele perdurou até ainda agora há pouco aqui. Nós estávamos aqui nas questões finais já do sorteio. Já temos uma pessoa que foi sorteada aqui e daqui a pouco a gente vai fazer o anúncio, né? Estou só esperando o nosso Rodrigo entrar para que a gente possa começar aqui o nosso bate-papo e também a nossa e também proceder ao nosso sorteio, né? Eu espero que todos estejam bem. Estou vendo aqui que muita gente já está entrando na nossa conversa. Eu já mandei o convite aqui para Rodrigo. Estou só esperando que ele faça o aceite lá para que a gente possa começar aqui já o nosso bate-papo, né? Deixa eu ver aqui. Agora vai. Muito bem. Estamos aqui. Espero que todos estejam bem. Claro que a gente ainda está passando muito, em boa parte do nosso Olá. Brasil, passando por essa parte da pandemia. Rodrigo, já estou lhe vendo aqui, Rodrigo. Ei, Rodrigo, Xará, Tudo tô sob controle, vendo. Xará. Rapaz, É, olha, eu estava dizendo aqui a todos que nós estamos ainda passando por essa parte ainda da pandemia, né? Meio que tendo que, na verdade, sobreviver, né? Sobreviver a esse tempo ruim, né? Mas o tempo é ruim por um lado e bom por outro. Pelo menos a gente tem se visto bastante assim pelo Pois vídeo. é, nós estamos vendo e estamos aprendendo muitas coisas também, né? Eu acho que a própria advocacia, o judiciário, né? Semana passada eu fiz uma audiência virtual e funcionou muito bem. Eu acho que nós todos, né? Estou atendendo clientes por videoconferência, imagino que você também, porque aqui em Belo Horizonte nós tivemos a pandemia inicialmente mais controlada, agora está aumentando os números, enfim, todos nós temos que nos adaptar a esses novos tempos e na nossa área, especialmente, nós estamos tendo que aprender coisas, né, Rodrigo? Porque É senão verdade. quem não se adaptar vai ficar fora do mundo, né? Então é É isso. É verdade, essa tem sido uma oportunidade grande, principalmente para a gente intensificar é, esse método telepresencial, né? Acho que o método telepresencial vai acabar vindo para ficar. Provavelmente a gente não volta mais para aquela realidade que nós tínhamos antes, né? Rodrigo, olha, sua internet está excelente. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um bate-papo bacana também. A minha hoje, por sorte, está boa aqui, né? É, Impressionante como estou está tudo muito bem. Ainda bem, eu te estou vendo vendo aqui e que ouvindo muito bem também, o que não é muito comum, né? Porque nessa hora, especialmente, nós temos uma concorrência grande de lives e tal, então a internet costuma ficar meio tumultuada, né? Mas acho que está bem, assim, está bem. verdade, Rodrigo. Eu estava dizendo também, antes, quando você estava entrando, que nós hoje vamos fazer aqui uma live diferente. Daqui a pouco nós vamos ter o anúncio do sorteio do seu novo livro, né? Rodrigo lançou recentemente o livro Direito das Famílias. É, É um livro muito bacana, exatamente. Já está aí. Aliás, esse, Rodrigo, é o que vai para a pessoa que foi pois sorteada. é, Ainda agora há pouco nós tivemos que paralisar já as inscrições no sorteio, né? E daqui a pouco nós vamos ter o anúncio, né, de quem já foi o sorteado ou a sorteada, né, da nossa noite, né? eu vou Então, mandar com o Rodrigo, maior vamos... prazer fazer uma dedicatória e mandar. Eu depois, obviamente, a gente vai entrar em contato com o ganhador e pegar o endereço, né, caso não tenha aí quando, né, enfim, chegará em breve aí pelo correio para o sorteado, né? Com certeza. Bom, hoje a gente escolheu um tema que eu acho simplesmente fantástico, né? Na verdade, esse é um tema que foi tratado no livro, né? Você tem esse tratamento no livro também, tem capítulos do livro que trata sobre as novas estruturas parentais e conjugais, né? Aliás, um livro atualizado de direito de família não pode deixar de tocar nesses assuntos necessariamente, né? E você faz esse trabalho com muita maestria, Rodrigo. Aliás, você sabe que você, o próprio IBDFAN, o nosso IBDFAN, tem uma importância muito grande no desenvolvimento das novas estruturas parentais e novas estruturas conjugais, né? E você, como poucos, trabalha realmente muito bem com essa matéria.
E hoje a gente vai fazer um recorte bem interessante aqui, pessoal. Nós vamos tratar sobre as novas estruturas conjugais e parentais, só que olhando para o viés patrimonial, né? Aliás, tem tanta complicação nesse viés patrimonial das novas estruturas conjugais e parentais que merece pelo menos umas 2 horas de conversa, né? Vamos tentar aqui resumir o que a gente consegue fazer nessa horinha que a gente tem aqui na nossa conversa hoje, Rodrigo. Mas eu vou começar perguntando o seguinte, levantando um ponto que eu acho que é sempre bom. Nem todo mundo conhece exatamente o direito civil, que está nos escutando agora, que vai nos escutar também depois. Nem todo mundo conhece direito de família. Os que conhecem direito civil talvez não conheçam direito de família bem. Eu acho importante a gente começar o nosso bate-papo com os conceitos, né, das estruturas, dessas novas estruturas que são as estruturas parentais e as estruturas conjugais, essas novas estruturas parentais e conjugais, né? Portanto, eu acho que era bom você fazer esse primeiro esclarecimento, né? Pois é, eu estou falando essa expressão, que é um conceito que eu busquei na psicanálise, falar de estruturas, porque a família, segundo Lacan, é uma estrutura psíquica, né? Então, e para entender o conceito de família hoje, que é bem diferente do passado, nós temos que pensar na família como estrutura. E dentro dessa estrutura, nós temos o viés da conjugalidade e o viés da parentalidade. Para entender o direito de família hoje, é preciso ver por esse ângulo, né? Porque desde a década de 90, mais ou menos, Rodrigo, que ainda quando se discutia culpa e a mulher era considerada culpada, perdia a guarda do filho, e aí os psicólogos vieram e começaram a fazer laudos para dizer, e chegava e dizia o seguinte: olha, essa mulher pode não ser uma boa esposa nesse sentido da moralidade, mas ela é uma ótima mãe. E foi aí então que começou a separar conjugalidade de parentalidade. Ela podia ser uma ótima mãe e uma péssima esposa, ou o contrário. E aí começamos a buscar elementos da psicanálise. E hoje, para pensar o direito de família, nós temos que ver assim as famílias conjugais e as famílias parentais. O que são as famílias conjugais? São aquelas que têm uma conjugalidade, né? E conjugalidade é uma afetividade, uma sexualidade no cotidiano. Mas, por exemplo, o namoro tem sexualidade, mas não tem uma conjugalidade. A partir do momento que ele passa a ter uma conjugalidade, aí passa a ser uma união estável. As famílias parentais são aquelas que decorrem do vínculo de parentesco, seja natural, biológico, socioafetivo, né? Exemplos de famílias parentais. As famílias monoparentais, que foi quando a Constituição de 1988 falou disso, né? As famílias, aqueles que estabelecem um vínculo de parentesco. E depois, com a evolução do direito de família, esses vínculos de parentesco se ampliaram e hoje os exemplos dessas novas estruturas parentais são a multiparentalidade, a socioafetividade, né? Tudo isso, a coparentalidade, né? E que é mais fácil, essas novas estruturas parentais, elas são mais fáceis de serem absorvidas pelo direito porque não tem um conteúdo moral. Já na conjugalidade é mais difícil, como nós vamos ver, porque não só porque envolve questão patrimonial, quer dizer, na parentalidade envolve também, mas é porque na família conjugal tem um conteúdo moral que é complicado, que é mais difícil. Então, exemplos de famílias conjugais, o casamento, que é uma família tradicional, né? A única diferença que tem é que ela deixou de ser um monopólio da heteroafetividade. Depois nós temos a família constituída pela união estável, hétero ou homoafetiva, as famílias, e aí começam os problemas, e aí nós vamos falar aqui de problemas, né, que são as famílias que se constituem paralelamente à outra, ou seja, as famílias simultâneas. E também as famílias poliafetivas. Até aí, isso é tudo bem, ou melhor, não é apenas uma questão moral, porque dessas famílias decorrem questões patrimoniais. E aí que começa o problema. Talvez elas nem sejam tão facilmente reconhecidas exatamente por causa da questão patrimonial. No fundo do direito de família sempre tem essa questão patrimonial que governa ou desgoverna essas relações, né, Rodrigo? É por aí que vai ser nossa conversa, mais ou menos assim, né? Com certeza, essa é a parte complicada, né, da história, né? Para formar, tudo bem, a gente tem a constituição desses núcleos familiares, são muito fáticos, inclusive, né? Tem muito a ver com questões fáticas, né? Mas depois, quando envolve o patrimônio, a gente acaba passando por situações realmente inseguras, né? Mas eu vi que você, na explanação, você
você tem essa capacidade de ser didático demais e eu sei que isso também se retrata muito no livro, Rodrigo. Você tratou da socioafetividade, da multiparentalidade, da coparentalidade, e depois viu mais à frente, na conjugalidade, que os principais focos de discussão patrimonial estariam ali nas famílias simultâneas e na poliafetividade, né? Se der tempo, a gente vai seguir mais ou menos nessa ordem, até para que todo mundo possa nos compreender bem também. Eu acho que essa ordem que você estabeleceu é muito bacana e eu acho que a gente poderia caminhar por aí. E a primeira questão que eu vejo ali na socioafetividade, e aqui no Nordeste do Brasil, você sabe, você conhece o Brasil todo, você já fez um giro pelo Brasil inteiro, no mínimo, umas 10 vezes, pelo que eu tenho aqui na minha conta, né? E você conhece bem o Brasil, conhece bem o Nordeste brasileiro, aqui a gente tem uma expressão que, aliás, em Minas Gerais certamente não deve ser diferente, que é a expressão do filho de criação, né? Então, muitas vezes você está ali com a família, ela tem os filhos, digamos assim, não é bom a gente rotular desse jeito, mas os filhos que são naturais ali, e que estão convivendo entre eles, entre os irmãos, em relação aos pais, né? E, de todo modo, começa a surgir ali o tal filho de criação, aquele que foi chegando, foi ficando, às vezes sobrinhos, né? Às vezes filho de um amigo distante que, enfim, abandonou por algum motivo ali atrás. A vida, como ela é bem diversa, né? Não importa muito ali a origem. O fato é que a pessoa foi ficando e, ao longo do tempo, essa pessoa parece realmente ser filha, né? E ganha um status de filho. E, ao longo também da vida dos pais, digamos assim, socioafetivos, já para a gente entrar no ponto mesmo, eles também não vão lá procurar reconhecer isso vai ficando ali meio que no mundo fático mesmo. E a minha pergunta, que sempre eu acho que é uma pergunta que todo mundo acaba tendo, né? Essa pessoa, do ponto de vista do patrimônio, veja, faleceu os pais socioafetivos, mesmo não tendo reconhecido uma vinculação paterno-filial, materno-filial, haveria possibilidade dessa pessoa ser herdeira, né, dos pais socioafetivos, ainda que não haja o reconhecimento, né? Acho que isso é um ponto, do ponto de vista patrimonial, que nos interessa muito, né? Sim. Interessante o que você falou, Rodrigo, dessa expressão filhos de criação. Aqui em Minas Gerais também nós usamos, até muito pouco tempo, essa expressão, porque não havíamos ainda construído, trazido para o mundo jurídico essa expressão que hoje nós chamamos de paternidade, maternidade socioafetiva, né? Ou seja, parentalidade. Quando a gente fala parentalidade, porque você pode ser pai ou mãe, então a parentalidade socioafetiva, que, aliás, não apenas pai ou mãe, pode ser também, você pode declarar alguém como seu irmão. Uma vez eu já mudei toda a ordem da vocação hereditária ao conseguir uma declaração de que o fulano era irmão das pessoas com quem ele vivia. Ele não tinha herdeiros necessários, então essa herança iria para sobrinhos, e eu consegui essa declaração e mudou todo o rumo da herança da vocação hereditária. Estou dizendo isso para dizer que na parentalidade, né, tem uma questão patrimonial envolvida, mas também lembrando que, como o direito vai evoluindo em suas palavras, algumas vão ficando velhas, vão decaindo, e essa expressão filhos de criação, ela veio e conseguimos uma expressão que a define melhor, que é paternidade ou maternidade socioafetiva. O que é preciso lembrar é que ela tem que ser sempre declarada ou reconhecida, né? Então, para se buscar uma herança ou qualquer questão patrimonial numa relação parental, tem que primeiro ter a prova disso, né? Quer dizer, aliás, isso independente até de ser filho socioafetivo, se for biológico, primeiro tem que ter a declaração. Feita essa declaração, ele entra na vocação da ordem hereditária como um filho qualquer, né? E, aliás, esse foi o grande avanço da Constituição. Não existe diferenças mais entre filhos dessa ou daquela forma. Filho é filho. Então, ele entra na ordem da vocação hereditária como qualquer outro e tem os mesmos direitos de outros. E aí eu emendo para dizer que o Leonardo, que no começo aqui fez uma pergunta e nos instiga a dizer o seguinte: se acabar com a legítima, não acabaria com essa questão patrimonial? Bom, eu acho que não, Leonardo, porque até quero ouvir também a opinião do Rodrigo, porque nós que somos advogados, e eu sou advogado há quase 40 anos, já escutei muitas histórias. As consultas que a gente recebe eu descobri agora que eu tenho um filho fora do casamento,
como é que eu faço para não deixar a herança ir para ele? Né? Então, quando você, se você acabar com a legítima, você vai estar arriscando, fazendo uma grande injustiça. Realmente isso é paradoxal, porque também eu tenho que ter a minha liberdade de deixar ou não. Se for só para os filhos do casamento, ok, mas tem situações, assim como os filhos fora, antigamente chamado ilegítimos, né? Que essa designação discriminatória hoje é odiosa, não se pode mais dizer isso. Então tem essa questão, Leonardo, eu não acho que acabaria, não. Não sei qual é a sua opinião sobre isso, Rodrigo, eu gostaria de ouvi-la. E na verdade essa questão da legítima ela tem sempre sido, tem sempre trazido várias discussões fortes, né, sobre se ela deve acabar. Agora mesmo, não faz muito tempo que a gente vem discutindo no âmbito do BDFAM um projeto de lei sobre o direito sucessório, né, e essa discussão sobre a legítima ela foi muito forte. Eu lembro que acabou passando por discussões muito fortes, né? E a gente E precisa havia sempre divergência lembrar, dentro do próprio IBDFAN, né, Rodrigo? Assim, sem isso é tão dúvida, polêmico que dentro do próprio grupo que discutia isso era muito polêmico, né? sem dúvida. Na verdade, nós temos três posições. A primeira posição é a que prefere manter a legítima nessa proporção de 50% que a gente tem hoje, né? Existe um outro posicionamento que deveria se caminhar para uma legítima menor ali de 25%, 30%, como você disse, ampliando um pouco mais a liberdade da pessoa, né? Em deixar para quem quiser o patrimônio ali, eventualmente no testamento mesmo, né? E existem aqueles que preferem que não houvesse mesmo a legítima, que houvesse liberdade total, que você pudesse fazer de fato o que quisesse. O grande problema da legítima, e eu fui aos poucos me convencendo disso, teve uma hora, Rodrigo, que eu confesso que fui favorável à ideia de não ter legítima, mas, inclusive, nos levantamentos que foram feitos nessa discussão, me parece que praticamente todos os países do mundo têm uma legítima. Não tem uma legítima de 50% na sua totalidade, mas tem uma legítima bem Tem considerável. pequenas 25, variações em alguns países, mas na média é isso, né? Pois é. E tem a função socioeconômica da legítima, né? A legítima também ela se presta para não deixar nas mãos do Estado, porque se por acaso você não deixar nada, por exemplo, como você disse, para aquele filho de fora ali do casamento, você acaba tendo que fazer com que o Estado cumpra essa ausência, né, do patrimônio dos pais, né, dos ascendentes, enfim, da pessoa que poderia ter deixado alguma coisa para ela. Né? Realmente uma questão interessante. E dentro dessa perspectiva da liberdade, até há uma questão interessantíssima também aqui na socioafetividade, que diz respeito à doação. Veja bem, você poder, ao longo da vida, né, você está fazendo ali doações, de repente você faz doação para um filho, e sem querer mesmo, até mesmo sem pensar numa repercussão patrimonial dessa, ou jurídico patrimonial dessa, você acaba fazendo uma doação para o filho socioafetivo não reconhecido, e que em princípio vai ser tido como um terceiro, porque filho ali, afinal, ele reconhecido ainda não é, né? E me parece que a gente teria que atender aquela regra, também é bom escutar sobre esse assunto, aquela regra lá do contrato de doação que diz que quando você doa antecipando a legítima, né? Antecipando aquilo que você receberá por herança. Né? Me parece que aqui é a mesma hipótese, não é isso? Sim, sim. E é interessante lembrar aqui que, primeiro, instigado aqui também por mais um ouvinte, aqui mais um participante, que lembrou muito bem da questão da Calói, né? Que se acabasse com a legítima, tudo aquilo seria completamente diferente, ou seja, ele veio reforçar isso que eu disse. Mas uma coisa importante, Rodrigo, que nós temos que pensar, assim como tem um limiar muito tênue entre namoro e união estável, tem um limiar muito tênue entre padrasto e pai socioafetivo, né? Esse é um desafio muito grande Bem lembrado. e ainda é um pensamento que está em construção, não tem uma coisa objetiva ainda, assim, não se tem uma definição, né? Porque acho que a vida é complexa assim mesmo, né, Rodrigo? Então temos que lembrar disso, dessa... É uma questão muito fática, né? Você tem que olhar bem ali no caso concreto, né? Inclusive em outros países, inclusive no caso, se eu não me engano, no caso português, há o apadrinhamento civil justamente para haver esse afastamento, né, desses conceitos, né? O que me parece que é uma boa saída, né? Essa discussão ela é muito interessante, assim como da união estável, né? Quando você
que tem esse limiar entre namoro e união estável, você só pode mensurar isso, só é capaz num caso concreto, né? Nessa coisa da paternidade socioafetiva, ou seja, para se formar uma parentalidade, né, mesmo ali, que tem que ser declarada, às vezes o detalhe do caso vai mudar tudo, né? Das pessoas que está nos assistindo aqui deu o exemplo, olha, minha mãe tem cinco filhos biológicos e cria 2 sobrinhos. E aí, olha só, vamos começar a Pois complicar. é. Esses 2 sobrinhos, eles são filhos, eles serão considerados filhos, e aí a psicanálise vem nos ajudar um pouco, Rodrigo, quando ela diz, eu não consigo pensar o direito sem ser pela ajuda da psicanálise, é quando ela diz Claro. que paternidade e maternidade são funções exercidas. Então, se esta tia vira mãe, será que ela virou mãe? Será que ela exerceu as funções de mãe? É uma questão complexa, assim como recentemente o STJ julgou procedente uma ação de adoção para o avô, para os avós adotarem os netos, quer dizer, o avô vira pai. Olha só como o direito de família, né? O futuro já chegou, né? Como é que nós vamos fazer com isso? Todas essas questões estão ainda em construção, é um pensamento aberto que nós estamos construindo. São conversas como essa, lives como essa, participação. Isso é a construção do direito, né? E o que é bonito da história é isso, né, Rodrigo? É verdade. Um dado que é sempre interessante na socioafetividade, não sei se você percebe isso, a gente acaba andando muito por vários eventos e nas conversas que a gente tem ali paralelamente com as pessoas, a gente percebe isso. A gente sempre olha, o viés da socioafetividade, ele sempre se dá entre o ascendente e o descendente, ou seja, naquele viés de eu vou buscar ser filho daquele pai ou daquela mãe socioafetiva, porque afinal de contas foram eles mesmos quem me criaram, enfim, são os meus pais de fato, né? E acaba de um certo modo esquecendo que a parentalidade ela tem uma mão dupla, né? Ela tanto vai quanto também É, vem, né? O que é, implica dizer que no momento, por exemplo, um pedido de pensão, de pensionamento, né? Eu tanto posso pedir o pensionamento, estou ali, inclusive, às vezes tentando é. buscar a declaração para os meus pais, mas a recíproca me parece verdadeira, na verdade. Sim. Sim, e claro que uma vez reconhecido isso, nós estamos falando de alimentos, do o nome, né, o direito ao nome, o nome, embora não tenha um conteúdo patrimonial, ele tem um simbolismo muito grande, né? Então, eu já fiz declarações de união estável, apenas para buscar o nome, né? E, bom, mas então, além desse simbolismo, tem os direitos patrimoniais, pensão alimentícia, se for menor ou até se for maior, no caso de uma situação excepcional, né? E a herança, né? Entra ali na ordem da vocação hereditária como um filho qualquer, né? Como um filho biológico, que não tem mais diferença entre filhos biológicos ou não biológicos, né? Mas com tudo isso, acho que essa questão da parentalidade, dessas estruturas, porque essas estruturas são novas estruturas que estão chegando. Algumas nós nem imaginávamos. Quem é que imaginava há 20 anos atrás, né, que foi quando, 22 anos atrás, com o surgimento do IBDFAN, né, Rodrigo, que Verdade. juntamos um grupo de pessoas, de juristas, onde nós começamos a pensar essas histórias. A gente não imaginava que isso seria, né, ainda não existia essa história, pelo menos essa nomeação de paternidade socioafetiva, e que isso é o desenvolvimento de um raciocínio, a construção de um pensamento, né? Isso vem porque eu acho que a principal fonte do direito são os costumes. Se isso vai fazendo assim, o direito vai moldando a esta realidade. Mas com tudo isso, Rodrigo, eu acho que nas estruturas parentais ela é bem mais fácil do direito avançar, porque não tem um conteúdo moral, né? Como na multiparentalidade. Quando é que há 20 anos atrás a gente imaginava que alguém poderia ter 2 pais, uma mãe, 2 pais, 2 mães? Quando é que a gente poderia imaginar que seria reconhecido as uniões homoafetivas, né? Você, inclusive, já teve casos aí emblemáticos, né? Que foi até o STF, que deu uma grande contribuição. E assim, nós, advogados, vamos puxando a fila aí a partir dos casos concretos, né, Rodrigo? Não sei se você... Pois é. Esses casos, assim, esse caso que eu trabalhei, que acabou chegando aí no Supremo, realmente foi um caso bem interessante, que envolvia, aqui, sim, logicamente, sem a gente falar em nomes, mas eu vou mais ou menos desenhar um pouco para todo mundo,
para que todo mundo possa nos entender bem, e já passando aqui para as questões de multiparentalidade, né? Que, aliás, é uma filha da socioafetividade, né? É bom a gente sempre lembrar disso, né? Só é possível a multiparentalidade em razão do desenvolvimento da discussão da socioafetividade. Se a gente for ler o julgado do Supremo sobre multiparentalidade, pelo menos 50% da base teórica do julgado é a socioafetividade, né? Justamente as relações socioafetivas. Isso é bem interessante, né? E no caso, Rodrigo, veja só que coisa interessante, o avô, na hipótese lá, o avô tinha criado a filha de uma filha, aliás, a filha de um filho, né? Esse filho, antes de casar, ele acabou tendo uma relação ainda quando noivo com a outra pessoa e não podia falar dessa relação para a noiva, né? Uhum. E aí o que é que foi feito? Ele pediu para o pai dele registrar o filho, a filha que surgia ali como filha do pai dele, portanto, a filha do avô, olha só. E ali se consolidou uma filha registral e uma filha socioafetiva, sabe? É uma questão realmente interessante. E depois ela buscou o reconhecimento no judiciário para dizer o seguinte, olha, eu quero ser declarada filha do meu pai biológico, né? Mas eu também quero ser filha do meu pai socioafetivo, né? Portanto, ela teve registrado no registro civil dela 2 pais e uma mãe, que é o típico caso da multiparentalidade, né? Exatamente. E foi assim que nasceu, né? Que foi aí que foi levado ao STF e um parecer belíssimo da Procuradoria-Geral que usou várias vezes a expressão multiparentalidade, porque também é uma expressão nova, né? Essas expressões novas, elas vão dando novos significados e novos significantes, né? E é muito importante. São novas estruturas. Quem é que imaginava que alguém poderia ter na sua certidão de nascimento 2 pais, uma mãe? São essas novas estruturas, né, que têm consequências patrimoniais. Mas só para a gente não perder o fio da história, porque a história é importante, claro. Nós estamos falando aqui dessa história mais recente, que no caso do Rodrigo, que levou ao STF, que foi muito por causa disso que essa questão foi discutida, né? Nós devemos isso a você, Rodrigo, é que essa história da paternidade socioafetiva começou aqui em Minas Gerais, em 1978, com João Batista Vilela, quando escreveu um texto que eu recomendo que todos leiam, que é A Desbiologização da Paternidade, 1978. Ainda não tinha essa concepção. Foi ele, eu posso dizer, e eu falo isso nesse livro, assim, que foi isso que lançou, foi esse texto que lançou as bases para a compreensão da paternidade socioafetiva, né? E aí vem o pensamento que ainda está sendo construído, né, Rodrigo? Que é de ver qual a equivalência entre o biológico, não, qual a importância, né? Porque também nós não podemos desprezar o biológico, porque a ancestralidade ela é importante também, né? A genética, ela tem o seu lugar, né? Então nós estamos nesse momento dessa construção desse pensamento. É muito bonito, nós estamos no meio de um processo histórico, estamos vivenciando isso, né? Muito interessante. Construindo e consolidando as terminologias e os próprios conceitos, né? Agora, Rodrigo, sabe o que chama muita atenção das pessoas quando a gente fala sobre multiparentalidade? É essa possibilidade que se tem de ter, você receber uma dupla herança, né? A dupla herança incomoda um pouco, né? Ou seja, será possível mesmo? Não seria melhor até que houvesse uma lei, uma norma expressa dizendo, olha, tudo bem, você vai ser filho, a sua ancestralidade, seus direitos, seu direito humano de conhecer a sua ancestralidade está garantido, mas não seria ético, talvez, eu estou aqui levantando um papo para a gente seguir com ele também. Será que seria ético eu poder pedir dos dois, né? Eu ter 2 heranças, né? No começo, os primeiros... Exatamente, Rodrigo, muito bem lembrado, porque os primeiros julgados, uma das defesas era isso, olha, não pode ser pai socioafetivo porque ele já recebeu a herança anterior, porque esse pensamento da multiparentalidade ainda não era possível, era só da paternidade socioafetiva, porque a multiparentalidade é uma evolução no pensamento da paternidade socioafetiva, né? Falo paternidade, mas obviamente maternidade também. Então, os primeiros julgados, eu tive casos que eu já perdi de paternidade, que não consegui há 20 anos atrás, quando não conseguia o reconhecimento disso, que estava muito no início, o argumento principal do julgado era, não, ela já recebeu a herança, não pode, né?
Mas acho que hoje, isso para mim já é mais tranquilo. Eu não vejo problema algum em receber duas heranças. O problema é não receber nenhuma, né? É igual um filho ter um pai. Não tem problema ter dois pais. O problema é não ter nenhum. Então, eu não vejo, eu já refleti muito sobre isso, não acho nenhuma imoralidade nisso, nem falta de ética. Afinal de contas, a vida como ela é. Ele tem dois pais, então vai receber duas heranças. Queria ver sua opinião sobre isso. O que você acha, Rodrigo? Pois é, olha, eu concordo, nesse ponto eu estou de pleno acordo, mas eu tenho uma ressalva em relação às demandas mercenárias, né? Existem questões fáticas que são realmente interessantíssimas. Por exemplo, eu sou filho socioafetivo do meu pai pobre, que sempre me deu muito atenção e sempre me tratou realmente como filho durante 30 anos, 25 anos ali da minha vida, né? E, de repente, o meu pai pobre morreu e eu pedi lá para, normalmente, me habilitei, abri o procedimento de inventário, foi antes reconhecido como filho socioafetivo, né? E depois eu também descubro que o meu pai biológico, que eu poderia, inclusive, estava doente, que eu poderia, inclusive, ajudá-lo, né? Poderia criar um ambiente mais seguro para ele, mais afetivo, enfim. Ele está muito doente, já em estado terminal numa cama, não ajudo nada a ele, mas descubro que ele está deixando uma herança gigantesca, né? E quando ele morre, eu vou lá e recebi já a herança do meu pai socioafetivo, tá ótimo, não há problema nenhum, não há discussão sobre isso, mas eu também vou me habilitar para receber a herança do meu pai biológico, pessoa que, embora não tenha me procurado ao longo da vida, não tenha me trazido talvez assim uma aproximação afetiva, mas eu também não quis saber dele, poderia ter ajudado e não ajudei, até poderia ter, não é uma ajuda propriamente financeira, mas uma ajuda humanitária de repente, né? Mas como ele está me deixando uma grana interessante, eu agora vou me habilitar também no inventário dele, né? E vou lá brigar com meus irmãos para isso, né? Essas questões da demanda mercenária, eu acho até que ela tem muito a ver com o que nós trabalhamos no IBDFAN, né? Com a socialidade, com a dignidade humana, com a própria eticidade. Tem muitos conceitos que passam e que, de um certo modo, fere as demandas, os aspectos que estão envolvidos nas demandas mercenárias. Essa é a única ressalva que eu faço aqui na multiparentalidade do ponto de vista hereditário, sabe? Pois é, esse caso dá pano para manga, né? Mas como diz a Eliana Justo, que é do IBDFAN, lá do Rio Grande do Sul, a Eliana, ela falou o que eu queria dizer, cada caso é um caso, né? Porque, na verdade, na análise do caso concreto, você pode desenvolver um raciocínio dizendo isso, né? Mas tem razão, ou seja, não existe uma verdade absoluta, né? E o direito é isso, porque se fosse tão estático, nem precisaria de nós. Bastaria né, com a tecnologia aí toda à disposição, alguém julgaria isso, né? Mas é muito, muito interessante isso, assim, como a vida é palpitante, né? O justo, às vezes, é relativo, né? Pode ser relativo e relativizável, né? E essa é uma questão dura, né? Porque quem vai decidir isso no final é o próprio juiz no caso concreto, não tem um balizamento, né, dado pela nossa norma a respeito do assunto, né? Isso é Mas interessante. aí entram vários outros elementos, né, da boa-fé, objetivo da dignidade, são muitos, muitos elementos, novos elementos, inclusive, que são novos, né, para o direito, a boa-fé objetiva, né, acho que no caso concreto. Mas eu acho que eu interrompi o seu raciocínio, Rodrigo. Não, e que são elementos, inclusive, muito caros para todos nós, né? Nós lutamos muito, inclusive, dentro do próprio BDFAN, para o fortalecimento desses conceitos também, né? Isso é muito interessante. Isso, eu acho que ao longo do tempo a gente vai encontrar uma baliza melhor para essa discussão. O fato é que, na regra geral, vai receber a dupla herança e vai se excepcionar apenas nessas hipóteses em que houver uma afronta, né, a esses princípios que a gente tem trabalhado, né? Digamos assim, no modo residual, né? Inclusive, ainda agora há pouco eu estava vendo aqui para Patrício Lobo, que é um grande amigo que está nos acompanhando aqui, ele justamente levantou esses dois pontos que você tratou, da eticidade e da quebra da boa-fé objetiva aqui nas relações de família, né? Isso é bem interessante também. Que perpassa todo o direito civil, inclusive, né? Pois é verdade.
Rodrigo, e agora tem o seguinte, eu vou fazer uma parada aqui para a gente anunciar o ganhador do livro, né? O livro já está aí, Ah, tá. já devidamente separado, a pessoa vai ganhar um livro infungibilizado com a dedicatória de Rodrigo. E ainda agora há pouco aqui, antes da gente começar, eu recebi aqui a notícia do ganhador do livro que usa o perfil belaazevedo.adv. Eu não sei se belaazevedo.adv está nos acompanhando, mas é Isabela Azevedo. Isabela, se por acaso você estiver nos acompanhando agora, já deixa dito aqui que você está conosco. Se não, no final eu vou voltar a falar sobre o sorteio, mas Bela Azevedo, com dois azinhos juntos assim, ponto .adv, Isabela Azevedo foi a ganhadora do sorteio do livro, Rodrigo. E aí depois, claro que você vai fazer a dedicatória, ela vai mandar o endereço para a gente mandar onde quer que ela esteja, o livro vai chegar com muito carinho, né? Tá, Isabel. E aí o livro, Rodrigo, só para algumas pessoas estavam perguntando, é da editora Forense, né? Quem quiser pode comprar diretamente lá no site da editora, ou no Amazon, e é isso, né? E depois mandarei assim com todo prazer, mas a Bela tem que aparecer, né, Bela? Cadê Com você? certeza, né? Se ela não aparecer agora, certamente vai ver na gravação. Pois é, A gente poderia dizer que ela não vai ganhar mais. Acho que de repente ela aparece logo. é, mas Mas, Rodrigo, olha, tem outro. Esses temas não são nada fáceis, né? Mas tem outro aqui que esse sim me deixa ainda. Eu não posso nem dizer de cabelo em pé, porque não é o meu caso já, né? Aliás, recentemente, como eu estou sem poder ir para cortar o meu cabelo, ele ainda meio grande, assim, eu até ando com uma cara assim, meio diferente, sabe? Mas essa questão que você levantou já no começo da nossa live da coparentalidade tem dado muito o que falar, né? Primeiro, a internet tem facilitado muito, né? As questões é, relativas à coparentalidade, me parece que tem um aspecto contratual muito forte também, né? Então, a minha sim. primeira pergunta, realmente, com essa questão da coparentalidade, é a seguinte: é possível se fazer um contrato sobre coparentalidade? Primeiro, é bom a gente dizer às pessoas o que é coparentalidade, e depois, se é possível fazer um contrato para tratar sobre Tá, esse tá, assunto, tá. né? Tá. A coparentalidade, na verdade, é uma parceria de paternidade e maternidade, né? Porque, assim como tem gente que quer casar e não quer ter filho, tem gente que quer ter filho e não quer casar, e alguns nem ter relação sexual. Eu já fiz alguns contratos de coparentalidade, contrato de geração de filhos, né? O primeiro caso, já fiz alguns. Um muito interessante, que nessa época ainda nem tinha esse nome, foi há 10 anos atrás, mais, uns 12 anos atrás, um homem fez, ele queria ter filhos e com uma mulher com quem ele era casado, que não poderia mais ter filho em razão da idade, porque já tinha filhos, e ele fez um contrato com a secretária com autorização do marido, né? Então eu fiz a autorização do marido, fiz porque por causa da presunção da paternidade, se esse marido mudasse de ideia, ele poderia ir lá e registrar o filho, né? Então a razão do contrato na época foi por isso. Mas outras que têm feito hoje mais modernamente para poder estabelecer algumas regras de combinação, porque o combinado não sai caro, né? Como se diz aqui em Minas, e eu acho que talvez aí no Nordeste também, em todo o Brasil. Então, assim, qual o nome que nós vamos dar? Nós vamos ter, olha, não adianta estabelecer valor de pensão alimentícia, porque pensão alimentícia tem que ser do momento atual, mas, assim, algumas regras, né? Olha, o sustento será igualmente, né? Será dividido, alguns parâmetros, né? E de guarda compartilhada, alguns parâmetros, como é que se pode, por exemplo, religião, né? Eu sou um bandista e ela é evangélica, qual que é a religião? Coisas assim que servem de parâmetros. Esses contratos ainda não chegaram na justiça para ser discutido, porque isso ainda também é muito novo. Olha só, nós estamos num direito em construção, né? E, portanto, é perfeitamente possível. Eu já fiz alguns, inclusive, o último que eu comecei a fazer, aliás, o penúltimo, os dois começaram a fazer e acabaram chegando à conclusão que não queriam ter filhos, porque ele viu que ela só estava querendo um reprodutor e ele estava querendo ser pai de verdade. Então, ao detalhar regras da convivência, como é que seria, ele viu que ela não queria deixar de ser pai, né? Porque ela, ao invés de ir num doador anônimo, que é diferente, ela foi num doador conhecido, mas esse doador conhecido queria ser pai também. Então, as regras desse contrato são por aí, né? Que mais ou menos
assim, cada caso é um caso, mas é importante, e tem já os sites, né, de relacionamento, onde as pessoas se encontram para ter filhos, né? Eu acho normal, comum, e acho que esses filhos podem ser felizes tanto quanto os outros filhos. Vão sofrer bullying na escola? Vão, qualquer filho sofre bullying na escola, né? Não é porque é isso, mas serão, e outra, como não tem sexualidade entre eles, pode até vir a ter, mas se não tem, não tem briga, né? Porque a sexualidade, a libido, que faz e estimula essa briga, né? Então talvez eles possam ser até mais felizes, né? Talvez seja mais fácil, né? Mais fácil, né? Mas, Rodrigo, eu imagino que tenha limitação. A gente aqui transita por uma área de normas de ordem pública que acabam minando um pouco o campo desse contrato, né? Por exemplo, eu não posso colocar uma cláusula, não sei o que é que você pensa, eu imagino que seria essa a hipótese, mas eu não posso colocar uma cláusula que afaste o direito hereditário do filho que em relação àquele pai que apenas doou o material genético, né? Sim, sim, Parece que perfeitamente. não poderia, Sim, né? Ele pode no sim, futuro descobrir isso aí. sim, concordo com isso, exatamente, Rodrigo. Mas alguém que faz um contrato desse, por exemplo, se não, porque tem gente que faz isso naturalmente, não faz contrato escrito, que é como se fosse ter um filho normal, só que não teve sexo. A engenharia genética propicia isso hoje. As pessoas têm feito isso, podem fazer isso. Agora, essas normas de direito público, de ordem pública, obviamente, que não podem ser afastadas, né? Mas um dos motivos de se fazer um contrato desse é porque você pode afastar, né? Fica mais claro, quer dizer, não totalmente, porque garantia total é só que nós vamos morrer. Em direito não se tem garantia total. Você pode até dar garantia máxima, mas total não, né? Você pode afastar, por exemplo, que eles tinham uma relação conjugal. Eles não terão relação conjugal, nem sexo eles fizeram, ou fizeram uma vez para ter o filho, sei lá. Então você vai, isso era só, isso não é uma união estável, por exemplo, né? Que aí você tem muitos elementos que caracterizam ou descaracterizam isso. Mas realmente essas normas de ordem pública não podem ser afastadas ali, claro, né? Mas isso também é novo, né? É um direito em construção, estamos todos participando disso, né? Esse também é bem polêmico. Certamente o judiciário vai ter um bom trabalho sobre esse assunto mais na frente, né? Enquanto isso, nós vamos fazendo o papel de artesão do direito, criando esses contratos, né? Facilitando a vida das pessoas, né? E espero que sejam respeitados, porque eu acho que a autonomia privada ela deve ter um espaço bem guardado, né, entre nós, né? A gente precisa ter os mecanismos de autodeterminação, especialmente no âmbito da família, né? Acho que isso é muito importante, né? Rodrigo, eu estou vendo aqui que o tempo passa muito rápido. Pois é, já está quase acabando e nós nem falamos. Ela voa, né? Impressionante. Mas sabe que tem um assunto aqui que eu não posso deixar de passar, essa live sem a gente tratar dele. Até ontem eu fiz uma postagem sobre as famílias paralelas. Eu fiquei impressionado como as pessoas se movimentam quando se trata das famílias paralelas. Primeiro, o seguinte, eu quero que você fale, eu sei que esse assunto das famílias paralelas é um assunto que você trata há muitos anos já. E a pergunta que eu faço é: existe efetivamente esse conceito de famílias paralelas, né? Ou seja, será possível a gente tratar de um casamento e ao lado do casamento uma família com paralelismo ali, ou mesmo uma união estável com uma outra família com paralelismo, né? Vale até a pena a gente transitar um pouco sobre esses conceitos aí: casamento, união estável, família paralela, né? Sim, ainda que não dê para falar tudo, vamos falar dentro do tempo que nos resta, né? Mas essa, a mais instigante são as novas estruturas conjugais. Conjugais quer dizer decorrente de uma conjugalidade, portanto envolve sexualidade, moralidade e as estruturas, quando eu falo novas, novas para o direito, porque elas sempre existiram, né? Assim, sempre teve gente que teve relação extraconjugal, que aliás continua e continuará tendo amante. Amante é uma outra categoria. Amante não tem direito a nada, a não ser os prazeres que dá e recebe, que já está muito bom, né? Mas não tem consequência jurídica. O que nós precisamos falar é das consequências jurídicas. Se alguém constitui um núcleo familiar ali simultaneamente, né? Eu nem gosto de falar muito paralelamente, porque no paralelo, famílias paralelas, eu tenho um dicionário onde eu falo lá família simultânea e família paralela.
eu coloco os dois verbetes, mas depois que eu escrevi que eu comecei a pensar e passei a usar mais família simultânea, porque paralela, você pensa de duas retas que nunca se encontram. E essas famílias, em algum momento, elas se encontram, nem que seja na fila do INSS para receber a pensão lá, e nesse momento tudo se descobre. Né? Ou durante o velório, né? Às vezes durante o próprio velório. No velório, Às vezes, o velório é antes da coisa. Bom, enfim, o fato é que, então, eu tenho usado mais família simultânea. Isso é uma realidade brasileira e que tem milhares de pessoas, tem um julgamento que está suspenso no STF sobre esse assunto, já com 6 votos. Eu acho, não sei se esse ano vai retomar, mas é um assunto muito importante, porque aí é esse confronto, né, dessa moralidade, né, desse limite entre o público e o privado, até que ponto o Estado pode dizer, pode ou não pode, pode regular a economia do desejo, né, do sujeito. Isso é um assunto tão polêmico porque ele toca em algo, numa questão filosófica mesmo, que é a monogamia. Se você admite o reconhecimento de direitos de uma família simultânea, né, você está, de uma certa forma, quebrando ali aquele princípio da monogamia. Por outro lado, se você não admitir, como é que fica o princípio da dignidade humana, da responsabilidade para aquelas pessoas que viveram aquilo? Né? Eu recentemente tive o caso de uma mulher que viveu com um homem durante 35 anos, com quem teve 2 filhos, com o detalhe que ele era casado e tinha 3 outros filhos. E ela veio toda humilde, perguntando, será que eu tenho direito? Né? E olha só com que lugar de marginalidade, e isso sempre recai sobre as mulheres, né? Nunca é a mulher que tem 2 maridos, é sempre o marido que tem 2 mulheres. Isso é curioso. E isso também é uma coisa que está em evolução, e eu não vejo problema disso, não só por causa dos casos concretos, mas isso não é muito simples. Nós temos, inicialmente, três posições. Uma é de que não reconhece de maneira alguma, outra é de que reconhece a união estável putativa, né? Quer dizer, eu não sabia que ele era casado, né? Inclusive, a discussão que está lá no Supremo, né? Tem a ver com isso, né? O saber ou não saber, né? E outra é que é mais fácil, que já é a maioria das decisões, se já tem uma separação de fato. Isso tem decisões antigas, já até no Tribunal de Minas Gerais, que é mais conservador, que é, se tem uma separação de fato, ok, o casamento é uma mera reminiscência cartorial. Né? Aí é mais fácil. Mas a questão que está evoluindo, né, que vem evoluindo, é possível, independente disso, de ter separação de fato, ou do outro não saber, se, mesmo sabendo, ele pode reconhecer esse direito. No voto do ministro Fachin, ele disse, não sei se você se lembra, Rodrigo, ele disse assim, olha, ele chamou bem atenção para a questão da boa-fé. Se tinha boa-fé, é possível reconhecer. E eu acho que a coisa vai transitar por aí. Né? Eu também acho. Acho que essa vai ser a conclusão mais viável, digamos assim. Né? Até porque o prestígio da boa-fé é importante também nesse momento aí, especificamente. Né? Agora, ontem, nessa publicação que eu fiz, eu resgatei uma decisão do desembargador Rui Portanova, que sempre foi uma pessoa muito chegada, também o nosso IBDFAN, né, Rodrigo? Uhum, e ele falava, ele tratou ali desse conceito de triação, né? Ou seja, faleceu a pessoa, deixou a esposa com quem ele convivia mesmo, como esposa, e também deixou uma família paralela, que pelo relato que se compreende ali do julgado, né, também havia uma certa publicidade, ou seja, era uma união estável, simultânea, com toda a sua característica, né? E, consequentemente, chegou a essa conclusão ali, o seguinte, poxa, se tem um patrimônio, não vamos dividir por 2, vamos dividir por 3, né? E se eles forem adquiridos nesse momento aí, né? Nessa mesma hora, né, digamos, né? Essa decisão ela é importante porque ela foi a primeira decisão que apareceu essa expressão triação. Né? Eu não sei de onde que o Portanova tirou, mas, enfim, essa expressão pegou, e eu, inclusive, uso isso no meu livro. Trago essa decisão aqui nesse livro, ela está lá, né? Até por causa dessa expressão, eu fui muito feliz em usar isso. Mas nós podemos dar um passo adiante, Rodrigo. Por exemplo, esse caso que eu estou trabalhando, qual foi minha reivindicação? Eu não pedi para dividir o patrimônio por 3, eu pedi para dividir por 2, respeita-se a esposa,
Porque tem que respeitar, teve um primeiro contrato, regime da comunhão É, universal, pega metade. E a outra metade divide com com quem ele teve a união simultânea. Ou seja, ele ficaria com 25 e ela com 25. Isso toca também no princípio da responsabilidade. Alguém que escolhe ter uma segunda família tem que responder na vida por isso, tem que se responsabilizar por isso. E aí, ao contrário dessa lógica perversa e moralista, se não se atribuir direito a essa mulher, nós estaremos desresponsabilizando o sujeito e até incentivando que as pessoas possam ter várias famílias, porque não vai acontecer nada com ele, né? Se caracterizado a família. E nesse caso, não tem dúvida nenhuma que caracterizou uma família. Então, essa é uma discussão que eu acho que demos um passo adiante nisso, porque ao invés de dividir por 3, acho que divide por 2 e depois por 2 novamente. Isso me parece mais justo. A não ser que seja da triação, pode ser que tenha caso de triação mesmo, como foi aquele caso lá, é quando as uniões começaram igualmente, na mesma época, né? E aí divide-se por 3 igualmente. Né? E isso que você está levantando do ponto de vista patrimonial é muito interessante. Você teria que fazer uma cronologia das relações, né? Uhum. Sabe, começou a primeira união ali, houve aquisição patrimonial nessa primeira união, então aquele patrimônio é dessa primeira união. Depois, a partir de um determinado momento, houve mais aquisição patrimonial, mas eu já tinha uma outra união simultaneamente, então é esse aí que talvez fosse o caso de dividir por 3, né, digamos assim, que já está pegando um período em que os 3 eventualmente tenham ajudado, direto ou indiretamente, na aquisição daquele patrimônio. Essa é uma questão muito interessante, de fato, e tem muito a ver com os casos concretos também, com a análise de questões de casos concretos. Né? Rodrigo, olha, eu fico muito impressionado como o tempo passou rápido. Já são 19h53 e o Instagram ele comete uma indelicadeza conosco, quer nos cortar aqui de repente, né? Eu vou lhe passar a palavra para você fazer as considerações finais, inclusive completar o que você ia falar agora mesmo aí, sem esquecer que a gente está falando de triação, mas nada impede que haja quadriação, quintiação, né? Sextação. Exatamente. Aí vai de acordo com a imaginação, né? Porque a vida, como ela é, né? Ela é muito mais rica do que o direito. E o direito, ele tem que proteger, essa é uma questão central para o direito, ele tem que proteger a essência, muito mais do que a forma e a formalidade que o cerca. Né? Senão, nós não estaremos na essência do direito. O direito é isso, ele tem que proteger a essência, ainda que muito mais do que a formalidade que o cerca. Mas, para completar o raciocínio, antes que nós sejamos cortados automaticamente a palavra, é que nessas novas estruturas conjugais, nós falamos de família simultânea, mas tem uma outra também, só para não deixar o raciocínio aberto, Claro. são as uniões poliafetivas, que Sim. patrimonialmente tem uma complicação, não sei se maior ou pior, né? Do que as uniões simultâneas. Porque na união poliafetiva, que é diferente da simultânea, que são núcleos distintos, às vezes um sabe, outro não sabe, e na poliafetiva não tem enganação nenhuma. Então, os 3 ali escolheram. Eu já fiz contrato de união Jogo poliafetiva. aberto, né? Jogo aberto, né? Então, ali fica muito claro. É conveniente fazer um contrato para deixar muito claro isso, porque o combinado não sai caro, né? Então, é mais uma forma é uma nova estrutura. Quer dizer, nova para o direito. E nem tão nova porque já tem alguns anos e as pessoas começaram a fazer tanta escritura de união poliafetiva que o CNJ até proibiu. Por que o CNJ proibiu? Porque a toda lei existe um desejo que lhe contrapõe. Então, como diz Freud, então teve que proibir porque o CNJ, inclusive, agiu como censor da moralidade e recomendou aos cartórios que, no dia 28 de junho de 2018, recomendou não fazer mais escrituras de união poliafetiva. Perde o mercado do tabelionato, ganha o mercado da advocacia, porque eu já fiz um contrato particular depois. Mas essas são as novas entre aspas, porque para o direito, né, Rodrigo? Era isso. A forma aí não vai influenciar em nada, né? Tanto faz fazer pelo meio público ou particular, nesse caso. Sim, né? sim. E eu estava me esquecendo de dizer também que tem muita gente pedindo para deixar a live gravada, né? Que certamente você vai deixar gravada, depois a gente vai né, poderemos. E se alguém quiser continuar essa conversa, eu adoro quando alguém me instigue, concordando ou não comigo, né? Não tem nenhum problema não concordar, mas sempre é uma instigação. Pode falar comigo aqui nesse Instagram, né, que é Rodrigo da Cunha Pereira, né, e onde nós podemos continuar essa conversa depois. Né? Sem dúvida nenhuma. Rodrigo, olha, puxa vida, que papo bacana, viu? Só questão
de alto nível, né? É impressionante como realmente as novas estruturas paritais e conjugais, elas trazem questões novas demais, questões muito instigantes, que a gente ainda vai passar por elas ali nas discussões judiciais. Foi muito bom a gente fazer essa live desse jeito. E olha, eu vou lhe falar, caberia talvez uma live só sobre as questões patrimoniais na poliafetividade, sabe? Porque eu fico pensando, imagina só o cara que vai viver em poliamor, de repente ele separa de ou ele ou ela separa de um e vem outro, compor ali o relacionamento a quatro, por exemplo, a três. Puxa vida, isso vai causar muito problema patrimonial. A gente tem que estar atento e fazer contrato bem feito, hein? E aí, por isso, ainda bem que precisam de nós, precisam dos advogados, né? E aí nós vamos pensando essa história. Eu já fiz contrato, é muito emocionante, inicialmente com certo preconceito. Depois, eu participei no programa Amor e Sexo, onde eu conheci várias pessoas que viviam em união poliafetiva. E eu acabei com um restinho de preconceito que eu tinha sobre isso. Se as pessoas vão ser felizes assim, por que não? Qual é o problema disso? O que o Estado tem a ver com isso? Porque o Estado ele deve interferir, sim, para quando tem prejuízo de terceiros, pessoas vulneráveis, né? Mas no mais, qual é? Se eu quiser viver de uma forma diferente, o que o Estado tem com isso? Né? Essa é uma grande questão. Sem dúvida nenhuma. Sobre a pergunta se vai ficar gravado, vamos deixar gravado aqui no GTV do Direito Civil Brasileiro. Eu vou resgatar também o vídeo, vou lhe mandar para você deixar depois no seu IGTV também do Rodrigo da Cunha Pereira, no @ Rodrigo da Cunha Pereira, e lá no nosso YouTube, Direito Civil Brasileiro, também vou deixar lá. É impossível as pessoas não nos verem, Rodrigo, a não ser que eu não consiga salvar agora aqui no final. Mas certamente a gente vai ser visto de todo jeito. Olha, pessoal, um grande abraço. Foi bom demais conversar com o Rodrigo aqui, ter a participação de todo mundo junto aqui. Eu espero que vocês tenham curtido bastante, tenham gostado muito. Nós vamos deixar o vídeo gravado aí, certamente. Para quem está aqui na região nordeste do Brasil, apesar da pandemia, um bom São João, né, Rodrigo? Ano passado, nós estávamos juntos lá em Caruaru, inclusive, no estado de Pernambuco. Que boas Perdemos esse ano. E agora aqui, assim, vai ser... Tchau, Rodrigo, obrigado, gente. Vamos terminar tirando a gente. Vai ser agora, hein? Um abraço grande. Vai. Nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.